21 de março de 2002, 14h30, Tribunal Distrital. Euma. Em uma sala de tribunal cheia de tensão, um jovem garoto negro se levanta e aponta diretamente para o juiz. O silêncio toma conta da sala. O que acontece a seguir vai te deixar sem palavras. O juiz, geralmente o símbolo da imparcialidade e justiça, fica surpreso quando esse jovem garoto revela uma verdade que ninguém esperava. Será que o juiz é realmente quem ele diz ser, ou há mais nesta história do que parece à primeira vista? Fique conosco enquanto este momento chocante se desenrola e descubra os segredos por trás da verdadeira identidade do juiz. Malik, um corajoso e falante menino de 9 anos, de forma inesperada, se vê no centro de um drama no tribunal, quando ele aponta para o juiz e grita, em um momento de clareza impressionante. A tensão no tribunal aumenta à medida que todos viram sua atenção para o jovem garoto, cujas ações desafiam a própria base do sistema jurídico. O que Malik está prestes a revelar e como isso mudará para sempre a maneira como vemos o sistema de justiça. A sala de tribunal cai em um silêncio atordoante enquanto o dedo de Malik tremble, mas permanece apontado para o juiz. Toda a sala está pendurada em cada palavra. O juiz, uma figura respeitada com décadas de experiência, de repente parece abalado. Ninguém na sala consegue entender por que uma criança ousaria desafiar alguém que tem tanto poder. A voz de Malik, embora jovem, carrega um peso muito além de seus anos. Ele não é quem diz que é, Malik declara, suas palavras ecoando pela sala tensa. O juiz tenta manter a compostura, mas a sala já pode perceber sua insegurança. Não são apenas as palavras que chocaram todos, é a confiança com a qual Malik as proferiu. Quem é esse garoto e como ele sabe o que ninguém mais sabe? O que Malik está prestes a revelar e por que ele escolheu esse momento para expor a verdade. A sala se enche de murmúrios e a tensão é palpável. O juiz se move em seu assento, começando a suar. Ele tenta retomar o controle da sessão, mas sua autoridade já foi questionada. O jovem garoto, firme diante de todos, virou a mesa no sistema de justiça e o público está à espera, ansioso pela verdade que está por vir. A coragem de Malik jogou o tribunal em desordem. Ele é apenas uma criança, mas neste momento ele detém todo o poder. Ninguém na sala está preparado para o que virá a seguir. À medida que o juiz tropeça para se recuperar, as próximas palavras de Malik caem como um trovão. Eu te conheço e sei que você não é quem diz que é. Malik continua, sua voz inabalável. Sua acusação paira no ar e, pela primeira vez, a sala de tribunal não está focada no caso em questão, mas neste jovem garoto que ousou desafiar o próprio sistema que sustenta sua sociedade. Quem é realmente o juiz e como Malik sabe a verdade? O que essa revelação significa para o julgamento? Fique conosco enquanto a investigação sobre a verdadeira identidade do juiz se desenrola da forma mais inesperada. Malik acaba de virar o tribunal de cabeça para baixo e não há como voltar atrás agora. A verdade está vindo e mudará tudo. Fique ligado. Esse momento vai abalar o tribunal até o núcleo e deixar você questionando tudo. Malik, um jovem com uma mente afiada e um senso ainda mais aguçado do que é certo e errado, cresceu em um bairro onde a injustiça era uma realidade muito familiar. Ele viu as lutas das pessoas ao seu redor, especialmente quando se tratava do sistema jurídico. Sua comunidade, frequentemente negligenciada e ignorada, enfrentava discriminação e exploração há muito tempo. Apesar dos desafios que enfrentou enquanto crescia, Malik sempre acreditou na importância da justiça e da verdade. No entanto, ele nunca imaginou que sua própria vida se tornaria parte de um drama no tribunal que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre a justiça. A família de Malik, embora modesta, sempre lhe incutiu um forte senso de moralidade.
Seus pais lhe ensinaram a lutar pelo que era certo, independentemente do custo. Também lhe ensinaram a questionar o mundo ao seu redor, especialmente os sistemas que frequentemente falhavam com aqueles que mais precisavam. Essa mentalidade levou Malik a desenvolver um aguçado senso de observação, especialmente quando se tratava das pessoas em posições de poder. Ele estava sempre observando, sempre ouvindo, aprendendo mais sobre o mundo do que a maioria das crianças de sua idade. Entra em cena o juiz Thompson, um homem com uma longa reputação na comunidade jurídica por ser rigoroso, mas justo. O juiz Thompson era uma figura respeitada, conhecida por seu compromisso inabalável com a justiça. Seu tribunal frequentemente estava cheio da tensão que só surge quando decisões poderosas estão sendo tomadas. Por anos, as pessoas confiavam em seus julgamentos, confiantes de que estavam sendo feitos por um homem que entendia as complexidades da lei e seu impacto na vida cotidiana. No entanto, por trás de sua postura severa, havia sussurros. Sussurros que Malik havia ouvido, sussurros que não lhe pareciam certos. Malik havia acompanhado o caso por semanas, um caso que envolvia a luta de sua família contra um empresário corrupto que os havia prejudicado. O caso havia chegado ao tribunal do juiz Thompson, e Malik tinha uma sensação incômoda de que o desfecho poderia não ser o que parecia. Seus instintos lhe diziam que algo não estava certo, especialmente no comportamento do juiz. Malik havia observado atentamente o juiz, notando pequenos detalhes que o deixaram desconfortável. A maneira como o juiz interagia com a equipe jurídica do empresário, o modo como seus olhos piscavam nervosamente quando certas evidências eram apresentadas, tudo isso somava a algo preocupante. Malik não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia o suficiente para perceber que o juiz estava fazendo parte de algo muito maior do que ele havia antecipado. Quanto mais observava, mais seus instintos gritavam que o juiz Thompson estava escondendo algo que poderia mudar o curso do julgamento. Malik já havia presenciado injustiças em sua vida para saber que, às vezes, até mesmo as pessoas que deveriam defender a lei podem ser influenciadas por forças externas. Mas isso era diferente. Não se tratava apenas de um julgamento tendencioso, era algo mais profundo. A tensão na sala do tribunal era palpável. À medida que o julgamento avançava, Malik, sentado na parte de trás, sentia o peso do momento. Ele não sabia como suas ações se desenrolariam, mas sabia que algo precisava ser feito. Enquanto assistia ao julgamento se desenrolar, sua frustração aumentava. Não podia ficar parado enquanto sua família e tantas outras pessoas eram prejudicadas por um sistema que deveria protegê-las. Ele tinha que agir. E assim, em um momento de clareza impressionante, Malik se levantou, sua voz tremendo, mas firme. Fique ligado. A coragem e determinação de Malik logo exporão a verdade, e a investigação sobre o passado oculto do juiz se desenrolará de maneiras que ninguém poderia prever. A fundação da justiça será abalada, e a bravura de Malik mudará tudo. O julgamento estava se desenrolando conforme esperado, até o momento em que Malik se levantou, causando um choque pela sala do tribunal. Malik, que havia permanecido quieto durante a maior parte do julgamento, de repente se levantou, seus olhos fixos no juiz Thompson. Uma onda de tensão percorreu a sala enquanto o jovem garoto, com sua voz firme, apontava diretamente para o juiz. "Você não é o verdadeiro juiz", exclamou Malik, suas palavras cortando o silêncio como uma faca. O tribunal entrou em confusão enquanto a acusação de Malik reverberava pelas paredes. A sala caiu em silêncio e todos os olhos se voltaram para o jovem garoto, cujas palavras haviam lançado uma sombra sobre o sistema de justiça. O garoto, sem saber exatamente o que fazer com sua ousada declaração,
observou o juiz, uma figura respeitada no tribunal, com décadas de experiência, que parecia momentaneamente atônito. Seu rosto perdeu a cor quando a acusação de Malik ecoou pela sala. Pela primeira vez, Malik viu uma rachadura na fachada, normalmente inabalável do juiz. O coração de Malik disparou enquanto ele dava um passo à frente. Sua voz, embora carregada com o peso de sua convicção, permaneceu firme. "Eu sei quem você realmente é", disse ele, seu dedo ainda apontado diretamente para o juiz. "Você tem se escondido atrás dessa toga, fingindo ser algo que não é." A tensão na sala era palpável, enquanto todos aguardavam a resposta do juiz, mas o juiz Thompson parecia sem palavras, sua calma exterior vacilando. "O que é essa bobagem, garoto?" "Component placement." O juiz finalmente gaguejou, sua voz tremendo ligeiramente. "Sente-se." Sua ordem, geralmente um comando de autoridade, agora estava impregnada de desespero. Mas Malik não se sentou. Seu olhar não vacilou de direção ao juiz. "Não, você não pode me silenciar." Malik levantou sua voz, agora totalmente consciente da gravidade do momento. "Você não é nem o verdadeiro juiz. Você tomou o lugar dele." Sussurros preencheram o tribunal, enquanto a revelação explosiva pairava no ar. O advogado de defesa se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, sem saber o que fazer com essa repentina reviravolta nos acontecimentos. Até mesmo o júri, que havia seguido diligentemente o julgamento, agora se via questionando tudo o que acreditava. A acusação do jovem garoto abalou o tribunal até seu núcleo. Malik permaneceu firme, sua pequena estatura exalando uma confiança que desafiava sua idade. Seus olhos queimavam com a intensidade de alguém que conhecia a verdade e não tinha medo de expô-la. "Eu sei o que você fez", ele continuou, sua voz firme e inabalável. "Você não é quem diz que é." A sala inteira, desde a galeria até os advogados, agora estava completamente em silêncio. Toda a atenção estava voltada para Malik e o juiz. As ondas de choque da revelação de Malik fizeram todos questionarem a base do julgamento. A verdade havia sido exposta e a autoridade do juiz não era mais inquestionada. A sala estava cheia de incerteza e, pela primeira vez, parecia que o próprio sistema de justiça estava sendo julgado. O que acontecerá a seguir? A verdade será totalmente revelada. Fique ligado para ver como o ato corajoso de Malik muda o rumo do julgamento e altera o curso da justiça para sempre. A investigação sobre a verdadeira identidade do juiz está apenas começando, e a ousada ação de Malik é apenas o primeiro passo para desvendar uma teia de mentiras e corrupção que vai abalar o tribunal até seus alicerces. Este não é apenas um julgamento. É uma batalha pela justiça, e Malik acabou de acender um fogo que não pode ser extinto. Fique ligado para os desenvolvimentos chocantes à medida que o drama do tribunal se desenrola da maneira mais inesperada. O tribunal irrompeu em caos após a chocante acusação de Malik, e a investigação sobre a verdadeira identidade do juiz Thompson começou imediatamente. A verdade que havia sido escondida por tanto tempo agora estava à tona, e logo ficou claro que os instintos de Malik estavam certos o tempo todo. Enquanto o promotor do distrito ordenava uma investigação imediata sobre o passado do juiz, o sistema jurídico começava a se desmantelar. Os investigadores cavaram fundo no passado de Judge Thompson, e o que descobriram foi nada menos que explosivo. Foi revelado que o juiz Thompson já havia sido um suspeito em um escândalo de corrupção de alto perfil anos atrás. Seu nome havia sido cuidadosamente varrido para debaixo do tapete, sua participação enterrada em uma série de encobrimentos que protegeram sua reputação e permitiram que ele continuasse sua carreira no banco. Seus vínculos com uma poderosa rede criminosa também foram descobertos, algo que Malik havia suspeitado,
mas não podia provar. A investigação revelou que o juiz Thompson havia estado secretamente envolvido em atividades ilegais por anos, recebendo subornos e usando sua posição para beneficiar o próprio sindicato criminoso. O papel de Thompson, no caso, estava longe de ser imparcial. Ele havia manipulado o julgamento para favorecer o empresário corrupto que prejudicou a família de Malik. O homem que estava fingindo defender a lei era, na verdade, uma peça-chave em um esquema muito maior. À medida que a investigação intensificava, ficou claro que todo o sistema jurídico havia sido comprometido. O juiz, antes visto como uma figura confiável no tribunal, não passava de um peão em um jogo muito mais sombrio. O verdadeiro juiz, que havia sido designado para o caso, havia sido substituído anos atrás, silenciado para proteger os negócios criminosos de Thompson. Thompson havia usado a toga, escondido atrás de sua posição, enquanto orquestrava uma teia de mentiras que mantinha o sistema de justiça e o público no escuro. A revelação enviou ondas de choque pelo tribunal e pela comunidade em geral. O escritório do promotor do distrito foi inundado com chamadas e especialistas jurídicos se apressaram para entender a extensão da corrupção. Malik, no centro de tudo isso, havia acendido um fogo que não poderia ser extinto. Sua coragem e sua ousadia haviam exposto um escândalo que remodelaria todo o sistema jurídico. Com a verdadeira identidade do juiz agora exposta, o julgamento foi forçado a uma paralisação imediata. O caso pela qual a família de Malik estava lutando foi, de repente, pego no meio de uma investigação muito maior. O caso contra os empresários ganhou uma nova dimensão, e ficou claro que as ações de Malik não só haviam ajudado sua família, mas também revelado uma corrupção sistêmica que havia contaminado todo o sistema. O caso já não era mais apenas sobre corrigir um erro. Era sobre desmontar um sistema construído sobre mentiras e ganância. O papel de Malik nesse drama em desenvolvimento ainda estava apenas começando. A investigação sobre os laços criminosos de Judge Thompson continuaria, e a busca por respostas alcançaria muito além das paredes do tribunal. Enquanto o mundo assistia, o jovem garoto que havia exposto a verdade se tornou o símbolo da coragem, firmando-se diante da injustiça e recusando-se a deixar o sistema permanecer quebrado. O que acontecerá a seguir? A investigação sobre o passado do juiz Thompson está apenas começando, e as ações corajosas de Malik continuarão a abalar as fundações do sistema jurídico. Fique ligado para os desenvolvimentos chocantes que vão se desenrolar à medida que a verdade continua a vir à tona. A investigação está longe de terminar, e a bravura de Malik é apenas o começo de uma luta muito maior pela justiça. À medida que a investigação sobre o passado de Judge Thompson continuava a se desenrolar, a verdade veio à tona de uma forma que ninguém poderia ter antecipado. O juiz Thompson foi preso, seus laços criminosos expostos para todos verem. O homem que havia sido confiado a defender a lei agora estava atrás das grades, enfrentando acusações que antes pareceriam impensáveis. O caso que Malik havia se envolvido profundamente foi finalmente reaberto, e a justiça, que havia sido negada por tanto tempo, agora estava ao alcance. A corrupção que havia contaminado o julgamento estava sendo erradicada e o sistema jurídico foi forçado a enfrentar suas falhas. O tribunal foi abalado até seu núcleo. A ousada acusação de Malik deu início a uma cadeia de eventos que ninguém poderia ter previsto. A verdade sobre o envolvimento do juiz no crime organizado transformou o caso em um momento histórico no direito. A investigação revelou o quão profunda era a corrupção e até onde algumas pessoas estavam dispostas a ir para encobrir suas pegadas. A fachada do juiz Thompson como uma figura justa e imparcial desmoronou e, em seu lugar, surgiu um criminoso que usou sua posição para enriquecer a si mesmo
e manipular a justiça para seus próprios interesses. Destruir as vidas daqueles que ele deveria proteger. Malik, o jovem garoto que esteve no centro de tudo, agora era aclamado como um herói. A comunidade jurídica, que antes dependia das decisões do juiz Thompson, agora voltava sua atenção para a corajosa criança que expôs a verdade. A coragem de Malik abalou as fundações do sistema, e suas ações foram celebradas por aqueles que, por muito tempo, haviam sido silenciados pela corrupção que ele havia desenterrado. Diante de enormes dificuldades, Malik se levantou pelo que era certo e, ao fazer isso, mudou o curso da história. À medida que a notícia do resultado do julgamento se espalhou, Malik se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Seu nome agora era sinônimo de coragem, e sua bravura foi reconhecida muito além do tribunal. Pessoas de todos os setores da sociedade o viam como exemplo do que significava lutar pela justiça, mesmo quando as probabilidades pareciam intransponíveis. Ele havia exposto a escuridão que se escondia nas sombras por tempo demais, e suas ações trouxeram luz a um sistema que havia falhado com muitos. Mas a jornada de Malik estava longe de terminar. Com o caso finalmente reaberto e a justiça sendo feita, o próximo capítulo de sua vida estava prestes a se desenrolar. O que aconteceria com ele agora? Continuaria a lutar pelo que era certo, mesmo que isso significasse ficar sozinho. E qual seria o impacto de suas ações no futuro do sistema de justiça? Para Malik, a luta pela justiça nunca foi sobre reconhecimento ou fama. Sempre foi sobre fazer o que era certo. Mas agora, enquanto ele se encontrava no pós-julgamento, ele podia ver o impacto que suas ações causaram. Ele ajudou a expor um sistema corrupto e, ao fazer isso, trouxe justiça para uma comunidade que há muito tempo lhe havia sido negada. Nos momentos finais dessa jornada incrível, Malik se manteve firme, sabendo que havia mudado o curso da história. O mundo agora sabia a verdade, e o sistema foi forçado a reconhecer suas falhas. O que viria a seguir para Malik era incerto, mas uma coisa era clara. Ele havia provado que até mesmo a menor das vozes poderia fazer a maior diferença. Fiquem atentos para os momentos finais dessa jornada incrível. A luta pela justiça pode ter acabado por enquanto, mas o legado de Malik viverá, inspirando outros a se levantarem pelo que é certo, não importa o custo. A bravura de Malik não passou despercebida. Seu ato, corajoso no tribunal, não apenas derrubou um juiz corrupto, mas também desencadeou uma onda de reconhecimento para o jovem garoto que ousou desafiar o sistema. As ações de Malik deram início a uma cadeia de eventos que levou a justiça para sua família e para muitos outros que haviam sido silenciados por um sistema quebrado. Pela primeira vez em sua jovem vida, Malik sentiu o peso do que havia feito. Ele havia exposto a verdade e, ao fazer isso, mudou o mundo ao seu redor. Seu nome agora era conhecido em toda parte, e ele foi aclamado como um herói, um símbolo do que significa se levantar pelo que é certo, não importa o custo. Mas, apesar das homenagens, o coração de Malik estava pesado. A jornada fora longa e cheia de dificuldades, e o peso da luta pela justiça não era algo fácil de ser deixado para trás. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, ele percebeu que sua luta não se limitava ao caso em que estava envolvido. Era sobre a luta maior por justiça e verdade em um sistema que há muito tempo estava quebrado. Malik se posicionou, e agora ele podia ver o impacto de suas ações. Sua família, antes presa pela corrupção do sistema, agora finalmente podia ver a justiça que há tanto tempo lhes foi negada. O pós-julgamento foi um turbilhão, e Malik jamais imaginou que sua vida tomaria tal rumo. Mas à medida que a poeira começava a assentar,
ele encontrou uma sensação de paz que o havia eludido por tanto tempo. Após tanto tempo, sua família finalmente pôde curar-se, livre do peso das injustiças que os assombravam. O juiz corrupto, que um dia tinha o destino deles em suas mãos, agora estava atrás das grades, e a verdade havia sido revelada ao mundo. Para Malik, isso era o começo de algo novo, um futuro que não era mais definido pelo passado. Com a verdade exposta, a família de Malik agora podia começar de novo. Eles haviam recebido uma segunda chance, uma que foi difícil de conquistar, mas merecida. A batalha pela justiça tinha sido difícil, mas os uniu ainda mais. Malik, seus pais e seus irmãos compartilharam o triunfo dessa vitória conquistada com tanto esforço, mas também entenderam que a luta por um mundo melhor estava longe de terminar. Eles haviam vencido essa batalha, mas sempre haveria mais batalhas para lutar. Enquanto Malik se mantinha ereto, olhando para tudo o que havia conquistado, percebeu que sua jornada estava apenas começando. O mundo havia mudado por causa do que ele havia exposto. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. O jovem garoto que havia se levantado naquele tribunal havia se tornado um farol de esperança para outros, um lembrete de que até mesmo a menor das vozes podia fazer a maior diferença. A coragem de Malik havia acendido um fogo que continuaria a arder, inspirando outros a se levantarem pelo que é certo, não importando as consequências. Nos momentos finais dessa jornada incrível, Malik sorriu enquanto olhava para o futuro. Seu legado viveria. E, embora a luta pela justiça tivesse cobrado seu preço, Malik estava pronto para o que viesse a seguir. Para ele, isso era apenas o começo. E ele sabia que, enquanto tivesse forças para continuar, continuaria lutando pelo que era certo. Obrigado por acompanhar a jornada de Malik. O mundo pode ser incerto, mas com coragem e determinação, tudo é possível. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis. Após a poeira baixar e a verdade sobre o juiz Thompson ser revelada, a vida de Malik começou a tomar um novo rumo. Aclamado como herói, Malik recebeu apoio de todos os lados. Sua coragem no tribunal se tornou um símbolo de esperança para muitos. Malik mal podia acreditar no que havia acontecido. Seu pequeno, mas poderoso ato de se levantar havia posto em movimento uma série de eventos que mudaram o mundo ao seu redor. Ele falou a verdade ao poder e, ao fazer isso, alterou as vidas de inúmeras pessoas, incluindo a sua própria. Agora, Malik refletia sobre o poder de se manifestar, mesmo quando as probabilidades pareciam insuperáveis. Sua voz, embora jovem, havia abalado as fundações do sistema jurídico, e estava claro que suas ações haviam se espalhado para muito além das paredes do tribunal. Para Malik, isso não era apenas sobre receber elogios ou reconhecimento. Era sobre algo muito maior. Suas ações haviam exposto um sistema corrupto e, ao fazer isso, estabelecido um precedente sobre o que pode acontecer quando as pessoas ousam se manifestar contra a injustiça. A bravura de Malik havia iluminado os cantos escuros do sistema jurídico, onde o poder e a corrupção haviam sido permitidos a prosperar por tanto tempo. Agora, a verdade estava à tona, e a justiça estava sendo feita de maneiras que Malik jamais poderia imaginar. Enquanto Malik observava sua família começar a curar-se, não pôde deixar de sentir uma sensação de fechamento. O caso que antes parecia uma batalha impossível pela justiça havia sido reaberto, e o sistema que os havia traído estava agora à beira do colapso. O juiz corrupto que um dia segurou seu destino nas mãos, agora estava atrás das grades. E Malik sentia um orgulho imenso ao saber que ele havia desempenhado um papel fundamental para que isso acontecesse. Com o passado para trás, Malik e sua família finalmente podiam abraçar o futuro.
Não mais assombrados pelo medo e pela incerteza que os haviam atormentado por tanto tempo, agora estavam livres para recomeçar. O mundo estava aberto para eles, e pela primeira vez não estavam mais aprisionados pelo sistema, que uma vez tentou silenciar suas vozes. Enquanto Malik olhava para o futuro, percebeu que isso era apenas o começo. Sua jornada havia sido sobre mais do que expor a verdade. Havia sido sobre encontrar esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. Ele havia provado que, não importa o quão pequeno você seja, ou o quão difícil a jornada possa parecer, uma voz pode mudar tudo. Malik sabia que sua coragem continuaria a inspirar outros a se levantarem contra a injustiça, a se manifestar quando vissem algo errado e a nunca recuar, não importando o quão intimidantes as probabilidades possam ser. A história termina com Malik olhando para um futuro cheio de promessas. Sua coragem, agora imortalizada no coração de todos aqueles que testemunharam sua valentia, continuaria a inspirar muito tempo após o julgamento ter terminado. O legado de Malik era um de esperança, determinação e um compromisso inabalável com a justiça. Obrigado por acompanhar a jornada de Malik. Este pode ser o fim de um capítulo, mas a história de coragem, mudança e de se levantar pelo que é certo continuará. Inscreva-se para mais histórias incríveis de bravura e transformação.